E aí, gente bonita, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E estou aqui para gravar um vídeo sobre algo que eu tenho pensado há algum tempo. E quero te convidar a pensar um pouco comigo e de jogar aí uma pulga atrás da sua orelha. Não como se eu estivesse trazendo uma verdade absoluta aqui, mas para fazer você pensar e contextualizar aí na sua rotina, na sua vida, e ver o que cabe a você e o que não cabe, tá tudo bem. Eu sei que eu estou um pouco sumida, que eu não estou gravando com tanta frequência, né, como eu gostaria, mas eu estou com muitas demandas. Mas eu não quero deixar de gravar, e isso é um assunto que eu tava pensando que daria um bom vídeo. E a pergunta desse vídeo é: você tem uma relação infantilizada com Deus? Não sei se você acredita, se você não acredita, mas hoje a gente vai abordar um pouco desse assunto. Como seria uma relação infantilizada? Como assim? Eu estava andando, não lembro onde eu estava, por onde eu estava tocando uma música. E é uma música que, na minha época de adolescência, eu ouvi muito. E não é uma crítica à música, mas isso me fez refletir sobre, né? Sobre os nossos comportamentos de vida e sobre como a gente lida, assim, com esse aspecto que é Deus, enfim. Que eu já estive muito nesse lugar de ter uma relação infantilizada com Deus. E a música é uma música da Fernanda Brum que fala... Com imagens da infância comecei a chorar. Não essa parte. Caí na casa das lembranças, lembrei do teu... Peraí. Tá, é essa parte aqui. Cura-me, solto a criança, cura-me, cura-me. E aí eu ouvi essa frase e acendeu um estalo, assim, sabe? Uma lâmpadazinha de... Eu falei, cara, quantas vezes na nossa vida a gente se relaciona, e aí eu estou falando com pessoas adultas, com pessoas que... que está na fase adulta, já está caminhando para essa fase adulta, que provavelmente já paga boletos ou está caminhando para esse lugar, que é um lugar de uma vida cuja responsabilidade é sua, das suas próprias escolhas e do que você faz da vida e para onde você caminha. E aí, aí eu me questionei sobre essa questão da relação infantilizada. E aí, vamos lá. Pergunta: você é daquelas pessoas que, quando alguma coisa dá errado na sua rotina, no seu dia, você vai chorando pra Deus, por que comigo? Ai, meu Deus! Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas não gostam de mim, tudo dá errado. Você é esse tipo de pessoa e você corre pro colo de Deus, chorando, se lamentando e se vitimizando com a finalidade de que Deus te entregue coisas que você tanto deseja de mão beijada para a sua vida, né? Porque você é uma pessoa muito sofrida, ora bolas, porque você é uma grande vítima da vida, não é mesmo? Então, eu tava pensando nessa relação e sim, eu tenho e vejo Deus como uma figura paterna, né? De paternidade, isso tá muito nas religiões. Mas existe uma diferença de uma relação de paternidade, sendo Deus teu pai, uma relação de pai e filho entre um pai e um filho que é adulto, e existe uma relação entre um pai e um filho que ainda é criança. E deixa eu te falar algo. Dentro da gente, eu não sei se vocês já assistiram o Divertidamente, o filme, né? Pra quem não assistiu, o filme tem lá uma sala de comando que tá no cérebro da personagem principal, que são 5 personagens que são as emoções. Aí tem a tristeza, a alegria, o medo, o nojo e a raiva, né? E eles ficam comandando ali aquela grande sala de comando pra dizer quando que ela vai ficar com raiva, triste, enfim. E aí, guarda essa informação. Dentro da gente existe nosso aspecto, a nossa criança interior. Todo mundo tem a sua criança interior. E não é de forma, não tô falando aqui de forma romantizada nem nada. Tô falando assim, todo mundo tem uma criança interior dentro, assim, que ainda está ali. A Anizinha, né? A pequenininha lá, ela ainda tá aqui dentro, ainda tá na minha cabeça. E todo mundo
tem a sua criança interior, a sua versão criança ainda habita em você. Isso é bom e é ruim. Por quê? Isso vira um grande problema quando quem comanda a sua versão adulta, quem comanda você de agora, é a sua criança interior, que pode estar ferida e, enfim, não sabe lidar com esse mundo do adulto. E aí volta lá pro divertidamente. É como se a sala de comando, né, comandado por essas emoções, tivesse uma sala de comando acima, né, que comanda essa outra sala de comando das emoções. E aí, nessa sala de comando acima, estaria a sua versão adulta e sua versão criança, sua versão criança dentro de você, e existe um problema quando ela assume controle. E aí, algumas coisas que surgem quando essa criança interior tá no comando, né, da grande sala de comando. Que é, você quer as coisas na hora, você não sabe esperar, ou no primeiro problema, na primeira situação problema que você não sabe reverter ali em um primeiro momento, a sua criança ferida interior aflora. Quando você não sabe se posicionar, quando você não consegue se posicionar porque você porque você não banca suas emoções, você não banca o que você está sentindo. Um grande exemplo é quando você mente, porque quando você mente, a gente mente ou para evitar um conflito, se você não for um grande mau caráter, ou, enfim, fecha esse parênteses, mas geralmente a gente, quando se mente, a pessoa mente para evitar um conflito. Estou com dor de cabeça e não quero me relacionar com sei lá, namorada, enfim. Enquanto, na verdade, não quer e ponto. E aí, essa questão do mentir, do arrumar uma desculpa, uma justificativa que não é real, ela é a criança interior assumindo porque você não consegue bancar a sua vontade, você não quer entrar em um conflito, e você quer se sentir pertencente. E é isso, a criança, ela muitas das vezes mente por esse lugar, que não sabe ainda gerir ali as emoções, né? E tem medo do que pode acontecer, as consequências que pode acontecer. Então isso é um grande exemplo do que a gente está falando. Tá, Nelly, mas o que isso tem a ver com uma relação infantilizada, né, com Deus? Porque muitas das vezes você pode se apegar a esse fato do Deus como um grande pai para ser esse lugar de se permitir ficar nesse lugar infantilizado e correr pro pai, que é o Deus, né? Quando você não lida emocionalmente, não sabe lidar emocionalmente, e aí você tá sempre chorando muito em oração. O seu discurso da oração é muito no lugar de vítima e não no lugar de... Não tô dizendo que a gente não peça as coisas, que você não possa pedir. Mas eu aprendi de uns tempos pra cá que até a forma como você ora e como você pede, existe uma diferença, assim. E, por exemplo, você pode orar num grande lugar de escassez. Vamos supor que você tá precisando de um emprego. E aí você pode chorar, falar que não tem emprego. Ai, meu Deus, esse discurso tá muito carregado de escassez. Ou você pode fazer, né, o que se chama de profetizar, de trazer a realidade, de declarar que você vai conseguir um emprego, pedir, mas pedir... Existe uma diferença no discurso, né? Você pede nesse lugar de é meu direito, enfim, e é mesmo, porque se você tem Deus como uma visão de paternidade e você se considera filho, se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro e tá num mundo que Deus construiu todas as coisas, você tem direito a essas coisas. E isso não é ser... não, porque a gente traz uma relação na cabeça de que a religião você tem que ser humilde, e a pobreza é ser humilde e pobre, e sobreviver na Terra tem um termo que você sabe, cara, fugiu o termo. Assim, mas como se isso fosse muito bom visto pelo lado da religião, que é esse lugar. E não é sobre isso. Enfim, né? Enfim. Então, quando eu falo sobre essa relação infantilizada com Deus, é sempre
jogando pra Deus esse lugar de não sei lidar com isso. Então as suas orações estão sempre muito cheios de choro, e é aquele um choro que não é um choro do adulto. Como diferenciar um choro do adulto do choro da criança? Cara, você vê nitidamente choro da criança em adultos quando é aquele choro de soluçar, e aquele choro, né, em enterros você vê de vez em quando essas coisas, de se escabelar, ai meu Deus, e que não sei o que, aquele choro nada contido, assim, que claramente é a criança, sabe? A criança interior ali se expondo. E tá, Nelly, mas ok, já entendi que uma relação infantilizada com Deus, então, é esse lugar que eu chego pra ele sempre pedindo algo que eu dou conta de fazer, mas que eu não quero, porque eu não quero treta, então eu quero que Deus me dê, porque, gente, presta atenção, quem ganha coisas de graça, sem precisar fazer nada por isso, é criança. Adulto conquista, adulto tem que correr atrás, adulto tem que fazer o corre pra conseguir conquistar as coisas que querem, que deseja. E muitas das pessoas, né, não faz isso, continua nesse lugar da criança de querer ganhar coisas. E aí essa relação com Deus é querendo sempre receber de graça, receber sem esforço, receber porque você é coitadinho, ou nesse lugar de não lidar, não saber gerir as emoções e tá sempre, né, nesse lugar do cura-me, sou tua criança. Cara, você é filho de Deus, mas você é um filho de Deus que é adulto, né? Então, assim, se comporte como. E não, eu não tô falando isso pra enrijecer seu relacionamento com Deus. Não é sobre isso, jovem. Mas é sobre você saber identificar o que é uma relação de um adulto até nessa questão espiritual, sabe? E aí, tá, mas o que é o oposto, Anélia? Já que você tá aí toda sabichona falando de infantilizações e tudo mais, começa dizendo que se doeu é porque o sapato serviu, tá, Cinderela? Porque é muito isso. Quando dói na gente, não é uma questão do outro, é uma questão nossa que a gente tem que vasculhar. Vamos lembrar que estamos falando de autoconhecimento, sobre sermos nossa melhor versão, e isso é desconfortável. Então vamos voltar aqui. Quando eu falo em uma relação, né, de paternidade, com Deus e de ser filhos, mas de entender que somos filhos adultos, não é uma relação enrijecida, mas é uma relação que Deus fala assim, cara, olha só. Deus fala assim, olha, cara, olha só. Parte de mim está em você, ou seja, né? Deus é criativo, Deus é inteligente, Deus é incrível. Se eu entendo que eu sou obra e criação desse ser incrível, né, que tá lá, façamos nossa imagem e semelhança, eu entendo que tem parte disso em mim. Se tem parte disso em mim, se eu sou uma pessoa adulta, se eu sou uma pessoa responsável, se eu sou uma pessoa plenamente capaz de fazer as minhas escolhas, eu vou usar isso que eu sei que eu tenho em mim, toda a potencialidade, toda a criatividade, toda essa relação de inteligência que tem em Deus, de sensibilidade. Eu sei que isso tá em mim, eu vou usar isso pra movimentar e fazer e correr atrás das coisas que eu quero conquistar na vida. E é lógico que fazendo isso, Deus vai olhar e o universo vai contribuir, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enfim. Mas é essa relação de uma pessoa adulta correndo atrás das coisas, sabendo que tem tempos de maturação que não vai se ganhar. Cara, não faz sentido Deus dar de mão beijada na sua mão uma coisa que você é plenamente capaz de fazer. Então, assim, Deus é aquele pai que ele vai te incentivar e falar isso, vai, porque você é potente, porque você é capaz, porque eu já te dei tudo o que você precisa para conquistar o que você deseja. E basta você correr atrás. Não estou dizendo que é igual para todo mundo, que o mundo é justo, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que todo mundo sai do mesmo ponto de partida. Eu não estou falando disso. Mas você pode pegar isso que você tem hoje e se apegar a esse grande discurso e continuar no lugar que você tá.
ou você pode pegar o contexto e os limões que você tem e o que você tem hoje para se movimentar para o próximo degrau, para o próximo passo. Isso eu tenho certeza que você tem. Você tem tudo que você precisa hoje para ir para o próximo passo. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para algumas pessoas vai ser mais difícil, por questão de personalidade, por questão de contexto. Ok, sabemos disso. Mas é o famoso escolha o seu difícil. Porque se manter no lugar que você tá, se você tá insatisfeito, é difícil. Correr atrás para chegar num lugar melhor é difícil. Escolha o seu difícil. O que você quer lá na frente? O que vale a pena? Qual é o difícil que vale a pena agarrar e abraçar? E a partir disso, entender que Deus está contigo no caminho. É isso. E Ele tá lá te apoiando. E Ele tá lá te dando amor. Todos os dias tem um grande presente de Deus nesse céuzão lindo. E você muitas das vezes não olha. E você muitas das vezes vive no automático. Mas aí você acha que a sua grande relação com Deus é quando você não apreciou nada. Você não olhou pro céu, você não agradeceu, você não foi grato o seu dia inteiro. Você acha que a sua grande relação com Deus passou o dia inteiro vivendo no automático, o dia inteiro sem apreciar a vida que Deus te deu, o dia inteiro sem viver, sem sentir a vida. E você acha que a sua grande relação com Deus é quando você chega no quarto e dobra seu joelho e ora de uma maneira rígida. Não tô dizendo que esses momentos não são importantes. Se é importante pra você, faça. Mas existe um lugar um lugar relacional com Deus que é muito maior do que o quarto e o joelho dobrado. Esse é um dos pontos. E Deus é muito imenso pra você colocar ali num quarto e apenas num joelho dobrado e numa oração assim com a cara na cama. Deus é muito mais. Aprenda a apreciar a vida. Aprenda a apreciar o presente que Deus nos dá todos os dias. E tenha uma relação. Saiba que você é potente. Potente porque Deus já te deu, já colocou aí tudo que você precisa pra chegar onde você quer. É questão de mentalidade. Porque muitas das vezes o que enrijece a gente é mentalidade. Cara, se você entender isso, se você sair dessa relação infantilizada com Deus, se você começar a ser grato, se você sair desse lugar de vítima, você decola. Tô dizendo que é fácil? Tô dizendo que é de um dia pra noite? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você chega onde você quer chegar. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e achou esse vídeo relevante, se você pensou em alguém durante esse vídeo, compartilha. Curte, comenta, isso vai me ajudar muito por aqui. E eu espero que eu tenha colocado uma pulga atrás da sua orelha pra você se tornar sua melhor versão. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!